A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem alguns irmãos querendo recitar, podem recitar juntos se quiserem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse é um salmo muito conhecido e, às vezes, justamente por ser tão conhecido, tão lido, tão recitado, às vezes nós não prestamos atenção em toda a sua riqueza. Cada vez que a gente lê esse salmo, cada vez que nós lemos esse salmo, prestando bastante atenção, nós vamos descobrindo determinadas pérolas. Embora ele tenha somente 6 versículos, ele é de uma riqueza muito grande. Não é que nós inventemos novos significados para ele, não. Nós não podemos fazer isso com a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia e ir inventando novos significados e pendurando nela, não. Nós temos que entender, procurar entender justamente o que a Bíblia está nos dizendo. E o que eu quero dizer é que esse texto tem uma riqueza muito grande. Tem muitas coisas que esse texto aqui quer dizer. Eu não tenho a pretensão agora de falar de todas as pérolas, de todos os tesouros desse salmo. Mas eu gostaria de mostrar algumas coisas, mostrar ou relembrar algumas coisas muito importantes desse salmo. Às vezes a gente faz uma interpretação dele muito materialista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes nós interpretamos esse nada me faltará de uma maneira muito materialista. Nada me faltará. Não me faltará dinheiro, não me faltará saúde, não me faltará fartura na mesa. Mas não é isso que o salmista quer dizer, não. Lendo atentamente esse salmo, nós vamos ver aqui que o salmista está falando principalmente de suprimento espiritual. O salmista está falando principalmente do cuidado que Deus tem conosco do ponto de vista espiritual e não de abundância material, mas de abundância espiritual. Agora, esse cuidado que Deus tem é reservado para os seus servos, para aqueles que são comprometidos com Ele, para aqueles que têm como prioridade na sua vida obedecê-lo, fazer a sua vontade. Porque o salmista, antes de chamar Deus de pastor, antes de chamar Deus de cuidador, o salmista chama Deus de Senhor. E Senhor aqui não é um tratamento respeitoso, Senhor aqui não é um tratamento cerimonioso, não. Nós sabemos que os israelitas tinham a ideia de Senhor
era o Senhor dono de escravos, o Senhor dono de servos. O Senhor dono dos servos. Quando ele chama Deus de Senhor, o salmista está se colocando na situação de servo, submisso, obediente, que vive para cumprir os propósitos de Deus, do seu Senhor. Então, essas bênçãos que estão aqui nesse salmo são reservadas para aqueles que são realmente servos de Deus, comprometidos com Deus, comprometidos com o caráter de Deus, comprometidos com os propósitos de Deus, desejosos realmente de serem úteis a Deus, desejosos realmente de obedecerem em tudo a Deus. Nós que assim fazemos, podemos realmente nos referir a Deus como Senhor. Se você não tem realmente uma vida comprometida com Deus, você não pode chamá-lo de Senhor. Porque o seu Senhor é você mesmo. E quando o seu Senhor é você mesmo, Deus não é o seu pastor. O salmista deixa muito claro aqui que Deus é o seu pastor, porque Deus é o seu Senhor. Deus só é realmente o nosso pastor quando nós fazemos dele o nosso Senhor. Então, tudo que está escrito aqui, descrito nesse salmo, é para quem é de fato servo de Deus. Aí ele é pastor. O escritor desse salmo aqui, com grande certeza, grande margem de certeza, foi Davi. E nós sabemos que Davi foi pastor de ovelhas. Era uma atividade muito comum ali em Israel, né? A criação de ovelhas. E havia um relacionamento de muito carinho, de muito amor entre o pastor e as suas ovelhinhas. Raramente eles matavam uma ovelhinha. Era muito raro. Praticamente só matavam ovelha quando iam oferecer um sacrifício a Deus. A ovelha era criada mais por causa do seu leite e da sua lã. E nós vemos, inclusive, quando Jessé, o pai de Davi, manda Davi ao encontro de seus irmãos estavam no campo de batalha, e Jessé, como criador de ovelhas, mandou produtos, né, da sua criação. Mandou o quê? Davi levar para os seus irmãos e também para o rei Saul? Queijos. Então, era com essa finalidade que eles criavam as ovelhinhas. E o pastor realmente se apegava às ovelhas. O pastor realmente cuidava, protegia e alimentava as suas ovelhas com muito carinho, com muito cuidado. Quem é servo de Deus é alvo desse cuidado amoroso, carinhoso de Deus. E começa justamente pelo suprimento espiritual, como nós vimos aqui no versículo 1, nada me faltará, mas é do ponto de vista espiritual. Veja o versículo 2. Assim como o pastor levava as ovelhas para se alimentarem em verdes pastos. Quem já viu uma pastagem bem verdinha depois da chuva? Coisa bonita, né? Dá até vontade de virar ovelha, boi, para comer aquela pastagem verdinha, né? Aquela pastagem verdinha depois da chuva, ou então aquela pastagem assim na beira de um riozinho, né? Fica aquilo tudo bem verdinho. É disso aqui que o salmista está falando. Ele nos tempos dele de pastor, ele estava acostumado a fazer isso, levar as suas ovelhas
para onde havia o melhor pasto, o melhor alimento para as suas ovelhas. E diz também que guiava as suas ovelhas para beberem águas tranquilas, água boa para beber, água tranquila, onde havia remanso. Davi cresceu numa região montanhosa de Belém. Os riozinhos não eram rios muito caudalosos. Lá não existem assim rios propriamente caudalosos, mas os riozinhos eram rios agitados, de correnteza. Meio ruim para a ovelha beber água ali. Se caísse, podia até ter a água ir levando nas pedras. O Davi procurava lugar onde havia remanso, onde havia um poço ali na vereda, no riacho, onde havia remanso, um lugar seguro, tranquilo, de águas tranquilas, para a ovelha matar a sua sede. Então, ele alimentava, matava a sede das ovelhas. E ele diz no versículo 3 que é isso que Deus faz com a nossa alma, o nosso pastor, Deus, que é o nosso Senhor, Ele faz isso com a nossa alma, Ele alimenta a nossa alma, diz aqui, refrigera a minha alma. Aí nós lembramos logo de refrigerador de ar. Aí pensamos logo em refrigério no sentido de refrescar. No original, no hebraico, a palavra que está aqui é com a ideia de restaurar, refazer, revigorar. Então, quando a gente se alimenta, quando a gente bebe água, é isso que acontece conosco, não é verdade? Nós somos restaurados, nós somos revigorados, nossas forças são refeitas. Refrigerar a alma é nesse sentido. Deus refaz as nossas forças interiores. Como? O versículo aqui diz, guia-me nas veredas da justiça. Assim como o pastor guia as suas ovelhinhas para o bom alimento, para uma água fresca e segura, para a ovelha matar a sede, Deus faz isso conosco nos caminhos da justiça. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O desejo de Deus é que nós sejamos justos, é que nós andemos nos caminhos da justiça. Já no Velho Testamento, nós vemos claramente que Deus criou o povo de Israel para ser um povo diferente. Deus queria um povo santo. Deus queria um povo que praticasse a justiça, e não a justiça dos homens, porque praticar a justiça dos homens é fácil. Hoje basta você ser politicamente correto. Mas a justiça de Deus é muito mais do que isso. Deus nos apresenta um padrão do seu plano, do que Ele planejou realmente para o ser humano. É a justiça que Ele quer para nós. É a justiça de Deus que nós devemos procurar, praticar. Não é? Jesus descreve essa justiça no Sermão da Montanha. E essa justiça de Deus, que é descrita no Velho Testamento, Ele explica lá no Sermão da Montanha. E Ele, além de interiorizar, mostrar que é uma justiça não só para nossas ações, mas também é uma justiça para os nossos pensamentos. Além de interiorizar, ele explicando essa justiça, ele ainda expande ainda mais. Ele diz assim, ouviste o que vos foi dito, né, lá no Velho Testamento. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, e expande mais e interioriza também. É o desejo de Deus que nós pratiquemos a sua justiça. Tem muita gente hoje por aí pregando um evangelho açucarado, falsificado. O evangelho só da contemplação religiosa e de ficar pedindo bênçãos materiais. Não. O que Deus espera de nós
é que nós realmente pratiquemos a sua justiça. Lá em 1 João, nós estamos estudando na escola dominical as cartas de João. Lá em 1 João, capítulo 5, se não me engano, versículo 4, talvez eu esteja errado na referência do versículo, mas a palavra de Deus diz lá que os seus mandamentos não são pesados. O versículo começa dizendo: e o amor de Deus é que o obedeçamos, e os seus mandamentos não são pesados. São pesados porque a nossa nova natureza em Cristo é essa natureza desejosa de obedecer a Deus, desse compromisso com Deus, né? Compromisso com Deus que se revela na nossa obediência a Deus e no amor aos nossos irmãos, no amor ao próximo. Tiago diz que a nossa prática religiosa é guardar-se isento da corrupção do mundo, socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades. A mesma coisa que João falou, colocado em outras palavras: santidade e amor, a justiça de Deus. E, meus irmãos, a nossa alma fica satisfeita. Nós somos refeitos, nós somos revigorados verdadeiramente. É quando nós estamos andando nesses caminhos de justiça, nessas veredas de justiça. É assim que Deus refrigera a nossa alma, é assim que Deus revigora as nossas almas, fazendo-nos andar nas veredas da justiça, na obediência à vontade de Deus, é que nós somos de fato revigorados. E, meus irmãos, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus que nós andamos nos seus caminhos. É por isso que João diz que os seus mandamentos não nos são pesados. Olha como é que o salmista continua dizendo: guia-me nas veredas da justiça. É Ele quem nos guia nos seus caminhos de justiça. E ele continua dizendo: por amor do seu nome. É Deus quem nos faz andar em obediência a Ele. É pela sua graça, pela sua misericórdia, por amor do seu nome. É muito estranho, então, alguém que se diz crente e acha que os mandamentos de Deus são pesados. E pensa assim: está muito além da minha capacidade. Está além da capacidade humana. Mas quando a gente é de fato, quando nós somos de fato servos de Deus, Ele nos guia nas veredas da justiça. Ele nos capacita a sermos fiéis a Ele, a sermos obedientes a Ele. E é isso que refrigera a nossa alma. E é isso que nos revigora, de fato. E é isso que nos enche de forças novamente. Esse suprimento espiritual que Deus nos dá, de andarmos em obediência a Ele. Esse é o nosso alimento. É isso que refaz as nossas forças. Outra grande bênção de Deus para os seus servos, outro suprimento de Deus para os seus servos, está aqui no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Havia determinados lugares que eram perigosos para passar com as ovelhas. Havia perigo de morte mesmo. Ainda que eu ande pelo vale
na sombra da morte. Perigo de salteadores queriam roubar as ovelhinhas para comer, para matar, feras. Davi menciona, quando chegou diante de Saul para responder ao desafio de encarar o gigante Golias, né? de lutar com ele, Saul lá, sua corte, quando viu chegar aquele rapaz pequeno, né? A Bíblia diz que Davi era pequeno e de gentil aspecto, e de cabelinho vermelho, ruivo, né? Então, aquela minissérie aí que teve na Record não apresentou o Davi segundo a descrição da Bíblia, não, né? Faltou pelo menos o cabelinho vermelho de Davi, né? E isso foi pouco, porque nessas minisséries, olha, quem acha que não precisa ler o livro de Êxodo, porque já acompanhou a novela, cuidado, vai ler o livro de Êxodo sim, porque tem algumas coisas ali bem diferentes, né? Mas o fato é que quando Davi chegou lá diante de Saul, olharam aquele rapaz novinho, meio franzino, pequeno, baixinho, né? Saul era grandão, Davi baixinho daquele jeito. Interessante que Saul não atendeu o desafio do gigante, não, né? Saul era um cara grandão para os padrões da época, rei guerreiro. Golias lançou o desafio, ficou amarelão lá, né? Ficou quietão, né? Esperando que alguém se apresentasse. Quem é que se apresenta? Aquele garoto novo que nem servia o exército ainda, baixinho, com a carinha bonitinha, cabelinho vermelho. Aí não acreditou muito. O que Davi contou para ele? Matou um leão e... para quê? Porque ele gostava de caçar, botar troféu na parede. Ele não era ecologicamente correto, gostava de matar os animais para botar empalhado na parede. Isso não. Para quê que ele matou um leão e um urso? Defender as ovelhas. E é disso que Davi está falando aqui nesse salmo. Hoje não existe mais naquela região essas feras. Mas, inclusive, há evidências de que o clima daquela época mudou bastante. Mas existiam essas feras lá naquela região, lá na terra de Israel. Leão, urso, lobos. E o pastor tinha que estar preparado para enfrentar esses animais, para proteger as ovelhas. E é disso que Davi está falando aqui, como Deus cuida de nós. Ele diz aqui, a tua vara e teu cajado me consolam. Em outras palavras, Davi está dizendo, o Senhor me protege e eu fico tranquilo. Mesmo que eu passe por situações de risco de vida, que a morte esteja bem pertinho, eu não vou ter medo, porque o Senhor me protege, igual um pastor protege as suas ovelhas. Tu estás comigo, o Senhor não me abandona. O pastor não saía correndo, deixava as ovelhinhas lá para virar pasto das feras, não. Defendia, como Davi fez. Encarou as feras para proteger suas ovelhinhas, né? Jesus fala a respeito disso também, quando ele fala do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz que o mercenário diante do... Quem é o mercenário? Aquele que não é o pastor, aquele que está ali só pelo pagamento, só pelo salário. E hoje tem muito mercenário, diga-se de passagem, existem muitos mercenários hoje, né? Mas ele está ali só pelo pagamento. Quando vem o perigo, ele dá no pé, ele se manda. O pastor não. O pastor fica, enfrenta o perigo, protege as ovelhas. Tu estás comigo. O Senhor não me abandona. Às vezes a gente passa por situações na vida terríveis. E determinadas situações é que nós vemos realmente quem são os verdadeiros amigos. Que há determinadas situações que todo mundo some, todo mundo desaparece. Deus não.
Deus nunca abandona os seus servos. Deus está sempre conosco. Tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado era para socorrer a ovelha. O cajado, inclusive, tinha aquela ponta meio assim, feito um gancho. Aquilo ali era usado para puxar a ovelha que ia se desgarrando. Era usado, às vezes, para levantar uma ovelha que tinha caído de um barranco. Enganchava lá na perninha da ovelha, assim, por baixo. Puxava e içava a ovelha para pegar, né? E o cajado era o porrete mesmo. Perdão, a vara, né? O cajado era para socorrer. E a vara era o porrete mesmo, era para bater com vontade mesmo nas feras, para proteger as ovelhas. Então Davi ali está se colocando no lugar da ovelha e está dizendo: estou tranquilo, meu pastor não me abandona, e o meu pastor tem como me socorrer e me defender. Eu estou tranquilo. Lá no original hebraico, a palavra que foi traduzida aqui por consolar, também pode ser traduzido como tranquilizar. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Olha, meus irmãos, que bênção maravilhosa. Nós podemos descansar na proteção de Deus. Podemos ficar tranquilos sob a proteção de Deus, né? Meus irmãos, se nós pudéssemos enxergar o que se desenrola ao nosso redor, a Bíblia fala de batalha invisível. Por exemplo, lá em Efésios 6, fala dos exércitos espirituais da maldade. Que coisa acontece ao nosso redor, nós não enxergamos. Martinho Lutero fala disso no seu hino Castelo Forte, né? Ele diz que mesmo assim ele está tranquilo, ele está no Castelo Forte, que é a proteção de Deus, né? Mas nós estamos protegidos por Deus. Morei numa casa mal assombrada. Existe. Ah, pastor, você agora é supersticioso? Não, existe. Mas não é nada de alma penada, não. Coisa do maligno mesmo, querendo apavorar a gente, né? O maligno, às vezes, usa artimanhas, querendo apavorar a gente, querendo até que a gente vá embora dali. Ele observa o testemunho da gente diante dos vizinhos, etc. E o maligno pensa: esse pessoal tem que cair fora daqui. Casa novinha em folha, nós éramos os primeiros moradores. E a casa era mal assombrada pelo maligno. Coisas eu não vou contar aqui não, porque é dar cartaz para ele e ele quer cartaz. A gente tem que dar cartaz para ele, não. Tem gente que gosta de ficar contando essas coisas, né? Aí fica todo mundo de olho arregalado, prestando atenção nas histórias que ele está contando. Não, eu não... Você dá cartaz para ele. Nós temos que glorificar a Deus. É a Deus que nós devemos glorificar. Mas, resumindo, era uma casa que, de início, eu ficava meio apavorado. Aí eu, peraí, por que eu estou apavorado? Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Por que eu estou apavorado assim? Estou sob a proteção dele. Nada podem... Essa turma que está aí não pode fazer nada comigo. Orava, ficava tranquilo. O grande perigo não é ele nos assustar, não. O grande perigo, sabe qual é? É quando a gente cai numa cilada que ele aprontou e fica em pecado. Isso é que é o grande perigo.
passei a orar, me tranquilizar e ir dormir tranquilão, porque estamos sob a proteção de Deus, sob o cuidado, sob a proteção de Deus. Tua vara, teu cajado me consolam, me protegem, me tranquilizam, me trazem tranquilidade. Tua proteção me traz tranquilidade. Apóstolo Paulo fala, que, lá na Epístola aos Romanos, que pode acontecer o que for com a gente. E ele fala até de espada, ou seja, morte violenta. E ele diz, nós somos mais do que estamos protegidos, né? Temos a vida eterna em Cristo Jesus, né? Estamos sob esse cuidado de Deus que nos protege. Ele é nosso protetor. E o outro grande cuidado de Deus, outra grande bênção, versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia aqui já é outra, já não é mais de ovelha. Aqui já é a ideia de um convidado para ser honrado. É costume lá da região. Nós vemos, por exemplo, na vida de Cristo, vemos disso. Jesus, quando alguém queria honrá-lo, fazia o quê? Convidava-o para um banquete. E Jesus era o convidado de honra. Aqui no versículo 5 já não é mais a ideia da ovelha, mas de um convidado de honra. E diante dos inimigos. Preparas uma mesa, a ideia do banquete. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Olha, se nós formos lá ao Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 44 e 47, nós vemos aquele episódio que Jesus foi convidado para um banquete por um fariseu e que chegou lá uma mulher que havia sido perdoada de muitos pecados. O que ela fez? Ungiu Jesus com perfume muito caro e lavou os seus pés com suas próprias lágrimas, usou o cabelo para enxugar. E aí o dono da casa censurou Jesus. Essa mulher, e os outros fariseus também comentando, essa mulher é uma pecadora, como é que Jesus deixa fazer isso? E Jesus virou então para o dono da casa e falou, olha, eu entrei aqui, você não lavou meus pés, eu entrei aqui, sou seu convidado, e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Então era costume, quando convidava a pessoa para o banquete, para homenageá-la, né? O convidado, o dono da casa, tinha que providenciar para que seus pés fossem lavados. E tinha que fazer o quê? Ungir a cabeça do convidado com óleo. Esse óleo era óleo perfumado, não era óleo qualquer, não. Era óleo misturado com unguento, com perfumes. Era azeite de oliva misturado com perfumes e ungüentos. Tanto que aquela mulher diz que era um perfume de nardo puro. E os hipócritas ficaram censurando, dizendo que ela podia ter vendido isso e dado dinheiro aos pobres, perfume caro. Então, quando o salmista diz aqui, unges a minha cabeça com óleo, ele está fazendo referência a esse costume lá daquela região, naquela época. Convidado para um banquete, honrado diante dos convidados, aquele que o convidou, colocando esse óleo perfumado na sua cabeça, e mais, enchendo sempre o seu copo de vinho. Opa, pastor, que legal, hein? Então a gente pode... Calma aí. Vai lá no site da nossa igreja, procura lá, multimídia, tem lá textos, vai ver lá tudo que a Bíblia fala sobre a bebida alcoólica. E aí você vai ver que quando está se referindo a vinho na Bíblia, a maioria das vezes é suco de uva.
O judeu tinha um cuidado de fazer o que é feito hoje com suco de uva, de pasteurizar. Ferver o suco de uva. Ferviam, guardavam. Poxa, pastor, está estragando minha alegria. Não, é a Bíblia, vai lá, olha direitinho. Já falei, está lá no Sai da Igreja, tudo que o Velho Testamento, Novo, fala a respeito disso. Eles faziam tudo para evitar que o vinho, que o suco de uva fermentasse. Faziam tudo para evitar que fermentasse. E quando o suco de uva estava fermentado, muitas vezes era chamado de vinho velho ou bebida forte. Tanto que Jesus falou que não se põe vinho novo em odre velho. Havia essa distinção realmente, né? Mas o convidado aqui, né? Convidado, honrado pelo anfitrião, o anfitrião queria sempre que ele estivesse com algo que pudesse matar a sua sede, fosse água ou fosse o suco de uva, né? Sempre o seu copo cheio. Era uma região, meus queridos, lembrem disso, uma região seca, muita sede. Né? Aqui também, no calor, quando a gente anda e tal, né? Ontem eu bebi tanto água. Acho que aqui não tem ninguém maldoso para maldar o que eu falo, não. Depois vai chegar, o pastor ontem falou que bebeu muito água. Estava muito calor. Imaginem lá, a pessoa convidada, chega da caminhada, convidado para o banquete, chega com muita sede, né? O anfitrião sempre enchendo o seu copo. Então, em outras palavras, o que esse versículo fala aqui é que Deus nos honra. Somos convidados especiais de Deus. Somos convidados especiais de Deus. Ele está preocupado em nos honrar. E fala que na presença dos meus inimigos pode haver honra maior do que alguém ser convidado pelo rei. A ideia aqui já é essa, não é mais do pastor, mas é ser honrado diante do próprio rei. Rei dos reis. Diante do Rei dos reis. Ser convidado para um banquete. Ser honrado pelo rei. O próprio rei vir e ungir a cabeça com aquele óleo perfumado e encher o meu copo o tempo todo, o próprio rei. E aquela turma da corte que não gosta de mim, em volta vendo aquilo tudo. A honra maior do que essa, é disso que Davi está falando. Deus nos honra com a sua comunhão. E é algo também que nós não merecemos, irmãos. Essa honra da comunhão com Deus é algo que nós não merecemos. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos convida. Jesus fala também, Jesus contou no Novo Testamento a parábola dos convidados, né? Que Ele mandou convidar, cada um deu uma desculpa. E aí Ele diz, tragam os mancos, os mendigos, etc., os pobres, os miseráveis, força-os a entrar, força-os a entrar. Deus deseja, Deus quer, nós não merecemos, mas Deus quer, Deus deseja muito comunhão conosco. Ele nos convida para esse banquete onde Ele quer nos honrar, quer nos colocar sentados à direita dEle, quer nos ungir, quer encher o nosso copo, quer nos honrar. É pela graça dEle também. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite. Jesus está convidando você para esse banquete. Jesus está convidando você para ter comunhão com Deus permanentemente. É isso que Deus faz com os seus servos. Meus irmãos, nós temos valorizado essa honra da comunhão com Deus.
Temos valorizado essa honra da comunhão com Deus. Tantas coisas nós valorizamos, né? Valorizamos dinheiro, valorizamos status, valorizamos roupas bonitas, valorizamos boa aparência, valorizamos amizades e selecionamos, né, as amizades. E às vezes tem gente que a gente corre atrás que nem dá bola para a gente valoriza a beça, né? Fulano tem que ser meu amigo, não sei o quê e tal. Ficamos valorizando aquela pessoa. E a nossa comunhão com Deus? Temos valorizado? Temos, mais adiante ainda, melhor ainda, temos valorizado a pessoa de Deus? Deus nos honra com a sua comunhão. E nós temos honrado a Deus? Temos valorizado essa comunhão com Deus? E aí o Salmo conclui dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Interessante, versículo 6, o salmista novamente enfatiza que todo o cuidado de Deus é pela sua graça, pela sua misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando Deus, nós fazemos dele o nosso Senhor, quando realmente nós nos comprometemos com Deus, a graça, a misericórdia de Deus podem atuar em nossas vidas. Deus nos respeita. Deus respeita nossas decisões, nosso livre-arbítrio. Mas quando nós nos comprometemos com Ele, aí o canal está completamente aberto, né? A linha de comunicação está completamente aberta. E aí toda a sua bondade, toda a sua misericórdia atuam em nossas vidas, nos suprindo com todas essas coisas. E aí ele conclui dizendo: pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, habitarei na casa do Senhor, serei fiel a Ele, terei plena comunhão com Deus por toda a minha vida. Há uma versão que diz: habitarei na casa do Senhor para sempre, eternamente. Olha, meus irmãos, todas as duas traduções cabem aqui. Todas as duas traduções lá do original hebraico cabem aqui. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou habitarei na casa do Senhor eternamente. Eu creio que é providência de Deus que caibam aqui as duas ideias, porque estaremos na presença de Deus por toda a vida aqui. E quando partirmos para a eternidade também, toda a eternidade estaremos com Deus. Eu fui olhar lá no hebraico também, casa, o que é aqui, e quando fala casa do Senhor, eu pensei logo no templo. Mas quando eu fui lá olhar no original hebraico, casa aqui, a ideia é muito mais do que a edificação. A ideia é lar, é família. Pertencerei ao lar de Deus, estarei no lar de Deus, na família de Deus, por toda a minha vida aqui. E para sempre, em toda a eternidade. Maior bênção de todas. Meus irmãos, é tudo isso que Deus faz por nós. Deus se compromete conosco totalmente. Não por merecimento nosso, de maneira alguma. É pela sua bondade, pela sua misericórdia. E nós também, meus irmãos, precisamos estar totalmente comprometidos com Ele. Que Ele seja realmente nosso Senhor. Isso depende da decisão de cada um de nós. Vamos ficar de pé.